Começou! Gordãos Woke é real. Nesse vídeo aqui, eu vou elaborar um tanto a respeito da minha posição em relação a essas questões transexuais, o porquê, explicar mais profundamente, usando o vídeo da transmissão como referência aqui para explicar algumas coisas sobre essa questão do cerceamento, entre aspas, dos direitos no Reino Unido. Vou explicar e elaborar de uma maneira melhor. Se você quer ajudar que esse canal continue, link na descrição dos nossos PDFs. R$ 10 o PDF, você compra R$ 10, você ganha o PDF e o EPUB para você ler onde você quiser. Não se esqueçam dos 5 passos, tá? Fone de ouvido, volume no máximo, Alt Tab, prestar atenção e mão no ovo para você ter a melhor experiência possível no vídeo. E vamos de play. O Bruno não tá aqui porque ele me odeia. Estou gravando aqui sozinho. E começou! Regime. Estou aqui malboraendo mais um dia sobre o olhar sanguinário da PTZ. Sem o Baiano, que me abandonou mais uma vez. O Baiano me odeia completamente, não sei porquê. Apesar de eu ser uma pessoa que trata ele muito bem, amo meu amigo Baiano. Mas ele me detesta com toda a força possível. Mas, enfim, vamos aqui para um vídeo sobre a questão do Reino Unido não reconhece mais os direitos dos trans, etc., dos movimentos trans. Então, a gente vai dar uma olhada aqui nesse canal, acho que é o canal Transmissão, acho que é esse o nome. Não estava achando nenhum vídeo para gravar, é muito difícil achar vídeo para gravar, para reagir, para fazer um bom vídeo. Mas consegui achar algo razoável e vamos ver no que dá aqui. Vamos descobrir. Então vamos de play, poucas, e vamos lá. Na semana passada, no dia 16 de abril de 2025, que caiu em uma quarta-feira, nós tivemos a Suprema Corte do Reino Unido tendo uma decisão muito horrível para pessoas trans. Eu vou chegar nessa decisão daqui a pouco, primeiro eu preciso contextualizar vocês porque esse processo começou em 2018. Em 2018, o governo escocês sancionou uma lei de igualdade de gênero que visava aumentar o número de mulheres nos postos de trabalhos públicos. Quando essa lei foi aprovada, ela começou a ter tanto comemorações por parte de vários grupos feministas, mas alguns grupos feministas que são trans excludentes, ou seja, as feministas radicais TERFs, ficaram muito revoltadas porque essa lei de igualdade de gênero também aplacava mulheres trans sendo reconhecidas enquanto mulheres. Isso se baseando na retificação de nome e de gênero dessas mulheres trans. Um grupo escocês de feministas radicais chamado For Women Scotland, que em tradução livre seria algo como Pelas Mulheres da Escócia ou Pelas Mulheres Escocesas, entrou com uma ação judicial contra o governo escocês, contra o parlamento escocês, a fim de retirar mulheres trans desse entendimento da igualdade de gênero. Eu preciso lembrar vocês que pessoas trans compõem cerca de 1 a 2% da população. Então a gente está falando de cerca de 1 a 2% de pessoas que estariam aplacadas por essa lei e que geraram toda essa revolta nesse grupo de mulheres cisgênero que se dizem feministas. Ao entrarem com essa ação judicial, o governo escocês defendeu que mulheres trans eram reconhecidas enquanto mulheres a partir do momento em que elas faziam uma retificação de gênero segundo as leis do Reino Unido. Esse processo judicial se estendeu durante muitos anos, entre idas e vindas do governo escocês, não deitando o governo escocês, estabelecendo que sim, mulheres trans são mulheres. Até que após tantos recursos que a For Women Scotland entrou, esse processo chegou na Suprema Corte do Reino Unido. E quando chegou na Suprema Corte do Reino Unido, a gente teve essa decisão que aconteceu agora em 2025, que por unanimidade diz que mulheres trans não são mulheres. Isso foi um baque muito grande dentro das comunidades trans. Como? Por quê? Sendo muito honesto aqui, transmissão, eu gostaria de saber muito assim. Como? Por quê? Eu acho que vocês não levam tão a sério os argumentos que vocês mesmos usam, né? Vocês próprios se utilizam. Uma das estruturas de argumentação do movimento trans é que a sociedade inteira é homofóbica, a sociedade inteira é machista, a sociedade inteira odeia transexuais, odeia mulheres e assim sucessivamente. Como e por que você acha que um grupo que detém 2% de votos no Reino Unido, são vários países, seria um grupo que politicamente teria força? Se os grupos políticos são validados pela quantidade de votos que eles conseguem ter. Você já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar, por um segundo, que talvez, somente talvez, o movimento trans foi usado por bilionários, marxistas, liberais e assim sucessivamente?
E aí você deve estar se perguntando, mas usado por quê? É 1, 2% só da população? Bom, a resposta é um tanto quanto simples aqui, nesse momento. Mas existe um grau de complexidade no aprofundamento dessa resposta. Se nós formos pegar, por exemplo, autores como Marcuse. Marcuse, por exemplo, que falava que todo tipo de coisa deve, na sociedade capitalista que vá prejudicar a noção familiar tem que ser incentivado. Porque a família capitalista é o meio de propagação do capitalismo. O capitalismo não se sustenta sem a família. Se você for decrescendo numa estrutura marxista de análise das coisas, nas ordens de importância para a proteção do que se chamamos de capitalismo, a família é um dos polos, senão, é o principal polo de resistência capitalista, burguesa, à transformação social. Olhando dessa forma, nós entendemos rapidamente que se eles apoiam grupos trans, que muitos deles vão ter filhos, existe um antagonismo da família capitalista burguesa contra as questões da homossexualidade, contra as questões da transgeneralidade. Se isso fosse incentivado nos lares das famílias do Reino Unido ou de qualquer sociedade capitalista, naturalmente essas sociedades iriam ruir, porque iria quebrar o polo familiar. Sendo assim, um dos motivos que os marxistas, por exemplo, auxiliam os grupos transexuais e LGBTs em vários países é por intensificar essas pautas, utilizando-se, como é 1, 2% da população, e segundo vocês mesmos do grupo trans, são grupos marginalizados, que dentro do marxismo existe uma tese para isso, chama looping proletariado. É se utilizar do looping proletariado para intensificar na sociedade capitalista concepções que vão contra e vão quebrar os escudos capitalistas, a resistência capitalista contra a transformação socialista e a ditadura do proletariado. E por que é tão fácil se utilizar desses grupos? Porque como são grupos marginalizados, vamos nos utilizar deles. E logo então, utilizando-se deles, quando nós não precisarmos mais deles, intensificarmos isso nos polos capitalistas, fazendo que isso vire um inferno para acontecer a revolução. Como nós quisermos nos livrar desses grupos, nós nos livramos e eles não têm peso social suficiente para causar um problema para a gente. Essa é a concepção marxista. A compreensão dos bilionários é outra compreensão que tem outros vídeos aqui, onde eu explico, da homogeneização do discurso, etc. Mas a utilização marxista é essa. É por isso que as hardfans sempre souberam que nunca precisariam, ninguém precisa, na verdade, respeitar vocês. Essa é a concepção deles. Eu respeito por ser católico. Respeito qualquer ser humano. Qualquer um. Mas para as hardfans, elas olham para o movimento trans e para os movimentos LGBTs e falam: nós não precisamos respeitar vocês. Vocês não representam em nada o polo político de transformação da sociedade. Nós somos mulheres, somos maioria. Muitas sociedades do mundo aí, a maioria são mulheres. 52%, 51%. Então veja, não precisamos respeitar vocês de maneira nenhuma. É por isso que a J.K. Rowling tira tanta onda com o movimento trans. Porque ela pode. Ela é mulher. Em algum momento vocês vão ter que entender que as mulheres são antagonistas primordiais, talvez, contra os movimentos LGBTs e transexuais. As mulheres são basilares. É por isso que as mulheres são tão atacadas por anticoncepcionais, movimento feminista e assim sucessivamente. Porque as mulheres são pilares da sociedade. É o grande pilar da sociedade. Elas parem, são elas que dão reprodução da vida, são elas que educam as crianças, são elas que os filhos matam e morrem, não por LGBTs. É pelas mães. Então, vocês foram somente, e tão somente, utilizados como massa de manobra. E vão continuar a ser. Eu, como anarquista libertário, anarcocapitalista, libertário, o que eu acho disso? Acho uma tremenda merda. Como católico também, porque os movimentos trans vão, de fato, no Reino Unido, passar por muitas problemáticas, inclusive socialmente. Mas você deve estar se perguntando por quê? Por causa do capitalismo? Não tem nada a ver com o capitalismo, não. Porque você não para refletir 10 minutos o tamanho e o crescimento dos movimentos muçulmanos dentro do Reino Unido. E o que esse crescimento quer dizer? Não sei se você sabe, mas em muitos países orientais
gays são jogados de prédios. Minha preocupação, se eu fosse você, é com o crescimento alarmante, gigantesco, de muçulmanos dentro da sociedade do Reino Unido. Vocês gostam muito de atacar o catolicismo. Muito. Mas quem joga gays de prédios não são os católicos. Mas, quando vocês precisam, gays com ramais, etc. Continuem. Vocês são massa de manobra. Politicamente, vocês são massa de manobra. Não é possível que você ache que com 2%, um grupo de 2% da população do Reino Unido, são várias pessoas ao redor do Reino Unido, teria poder político. Não é possível. Então, assim, está surpreso do quê? Os marxistas vão usar vocês, os liberais vão usar vocês, o Estado vai usar vocês, todo mundo vai usar vocês. Existem teses inteiras para se utilizar dos movimentos LGBT e dos movimentos transexuais. Principalmente dos transexuais. Porque os LGBTs estão altamente conectados com os homossexuais. Então, se ataca o trans, automaticamente prejudica o movimento LGBT. Que é muito maior do que o movimento trans. Muito maior. Muito maior. Mas é o ponto fraco. Vocês vão ser sempre utilizados. Sendo muito sincero. E o que eu acho, como eu falei, uma pena, uma lástima. Como anarquista, o Estado vai botar pra fuder em vocês. Com muçulmanos dentro do país. Eu acho que vocês deviam ficar muito, muito atentos a isso. Do Reino Unido que já vem vendo há alguns anos os seus direitos sendo caçados de diversas formas naqueles países que são compostos pela Escócia, pela Irlanda do Norte, pela Inglaterra e pelo país de Gales. A gente tem visto essa caça acontecendo com pessoas trans no mundo inteiro, e lá no Reino Unido parece que essa caça estava sendo mais ferrenha ao longo dos últimos anos. Agora os Estados Unidos meio que tomou esse posto, né? Mas lá no Reino Unido a coisa estava realmente muito feia para pessoas. Estados Unidos é o lar. Você que é transmissão. Você, todo transexual, tem que ir para os Estados Unidos da América. Vocês têm que ir para os Estados Unidos. Vocês estão vendidos a uma ideologia deturpada, sem compreensão da realidade. Vocês tinham que ir para os Estados Unidos. Se vocês querem proteção, vocês vão para os Estados Unidos da América. Vocês vão lá para a porra da Califórnia. Vocês vão para um monte de país a favor do casamento gay, que defende os homossexuais. Você pode ter armas e não depende de mulher defender vocês, não depende do Estado defender vocês. Você pode ter armas lá. Você pode se armar, fazer uma plantação de maconha, ficar fumando maconha o dia inteiro. Você pode adotar a criança. Você pode tocar o zaralho lá dentro dos Estados americanos. E você realmente acha que a melhor forma de se proteger de uma articulação no globo contra os transexuais é atacar os Estados Unidos, é atacar, deixar determinadas religiões orientais entrarem na Europa, que jogam gays de prédios. Vocês são massa de manobra. E sempre vão ser. Sempre vão ser. Enquanto não abrir o olho para isso, vai continuar tomando. Infelizmente. Pessoas trans já há alguns anos. E aí, no que a gente teve essa aprovação absurda, a gente teve também o grupo For Women Scotland, né, comemorando, dando soquinhos pro ar quando teve essa aprovação e se abraçando lá dentro da Suprema Corte, ao mesmo passo em que a Suprema Corte, que ministros da Suprema Corte diziam que essa decisão não iria ferir os direitos de pessoas trans. Eu não sei como que essa decisão não iria ferir os direitos de pessoas trans, mas, né, a Suprema Corte estava dizendo que as leis antidiscriminação contra pessoas trans continuam valendo, mas que agora eles tinham estabelecido ali o que compunha o grupo mulheres dentro ali do Reino Unido, ou seja, um preceito biológico. E eu tenho que dizer aqui que é um preceito deturpado da biologia, porque a biologia não estabelece o que são homens e mulheres dessa forma, né? Eu já fiz um vídeo bem legal aqui no canal falando sobre a questão científica de pessoas trans, né? Quais são os achados. Não existem questões científicas sobre a questão 3. E eu vou ser muito direto aqui. Antes de a transmissão assistir aqui, eu vou ser muito direto. Não existe ciência sem a possibilidade de elaboração de contrafactuais. A partir do momento que você tem uma crença científica, você não pode chamar quem faz os estudos contra os seus estudos de homofóbico, de transfóbico. Você não pode. Quando você faz isso, você cerceia a possibilidade do discurso e da realização científica de se concluir, de se fazer, perdão.
Se vocês querem, de fato, estudos a respeito disso, é possível e é preciso que seja possível e permitido, sem boicote maiores, que o estudo seja realizado de maneira contrafactual. Ou seja, os adversários, as contraposições precisam existir. Mas quando existem as contraposições, vocês automaticamente chamam de transfobia. Automaticamente. Segundo, enquanto vocês continuarem negando os avanços científicos em torno da questão, questões de fisiologia, essencialidade, noções que estão progredindo hoje no mundo inteiro, vocês vão continuar sendo um grupo que vai ser empurrado de escanteio. Estou avisando isso diretamente. Porque mesmo eu sendo uma pessoa que sou católico, sou um libertário, eu acredito que os estudos sobre transgeneralidade precisam existir para descobrirmos o que exatamente é isso. O que é esse movimento? O que são essas causas? O que são essas coisas? No sentido do estudo. Não que eu esteja chamando você de coisa para depois fazer um vídeo que eu chamo de... Não, estou sendo muito objetivo. Precisamos ter estudos, fatos, argumentos contrafactuais e assim sucessivamente. Que é assim que se realiza a ciência. Enquanto vocês minarem, não conseguiremos aprofundar nesse estudo. Não conseguiremos levar isso à frente. O Papa Francisco, que Deus o tenha, nos mostrou um caminho adequado em relação ao tratamento e à visão sobre a questão trans, sobre a homossexualidade e assim sucessivamente. Que Deus o tenha. E eu acredito que isso precisa ser levado à frente. Mas não vai ser levado à frente com essas articulações que vocês caem de grupos políticos diversos, que têm propósitos diversos, que inclusive vão contra os propósitos da causa trans e da causa LGBT. E vocês são manipulados, vez a vez, grupos muçulmanos entrando na Europa de forma desenfreada, e você realmente acha que o problema, no final do dia, é o capitalismo, são os católicos, são os cristãos os que professam a religião cristã. Vocês não aceitam, vocês não acertam em nenhum momento em questões políticas, porque vocês são utilizados de massa de manobra. Dados científicos atuais que a gente tem sobre pessoas trans. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você pode assistir clicando no card aqui em cima. É o vídeo 456 daqui do canal. E é um vídeo muito interessante em que eu destrincho alguns artigos científicos mais recentes, inclusive de meta-análise, falando sobre isso. Falando sobre como que se dá a identificação de gênero de pessoas trans, mais especificamente de mulheres trans. Mas voltando para o que aconteceu na Suprema Corte do Reino Unido, vamos aqui falar o que pode acontecer com pessoas trans lá dentro. Porque esse entendimento, né, de que o termo mulher se aplicaria ao sexo biológico, né, ignorando as retificações de gênero de pessoas trans no Reino Unido, implica em diversas coisas como ascensão em hospitais, ou seja, na enfermaria que pessoas trans vão ficar ao serem internadas em hospitais, ou mesmo quais são os serviços hospitalares que elas podem ou não acessar. Isso vai impactar também em questão de presídios, de pessoas trans que forem presas, qual é a ala que mulheres trans vão ficar, no caso, né, pelo visto vai ser a ala masculina. Pode tolir também a entrada de pessoas trans em banheiros femininos, né, porque os juízes inclusive falaram, né, sobre estabelecimentos poderem definir, enfim. Então, vestiários também, questões esportivas, vai impactar a ascensão de mulheres trans em qualquer espaço que seja separado por gênero no Reino Unido. Eu vou até falar aqui exatamente o que foi que o porta-voz do Reino Unido disse a respeito dessa decisão da Suprema Corte. Ele disse que essa decisão traria clareza e confiança para mulheres e prestadores de serviço como hospitais, refúgios e clubes esportivos. Então aí a gente tira que realmente mulheres trans não terão mais acesso, né? Terão seus acessos de... Crenças de luxo. Crenças de luxo. Nós temos um e-book aí na descrição falando sobre crenças de luxo. É exatamente essa a questão. E também tem a questão da geopolítica woke. Compre aí, link na descrição. R$10 cada e-book. Tem e-book PDF, você pode ler se você quiser. E o anti-woke também contempla essas questões. Isto é crença de luxo. Crença de luxo. Repito. Existem crenças religiosas do Oriente que estão povoando a Europa e o Reino Unido. E você está preocupado com banheiros.
Enquanto a preocupação real, eminente, você tem banheiro em casa. Se você pode ter propriedade privada, é por isso que vocês precisam ler Mises. Também tem Ludwig von Mises aqui na descrição, vendendo vários livros do Mises. É por isso que vocês, LGBTs, transexuais, vocês precisam ler Mises. Se você consegue ter acesso a um mercado competitivo, se você consegue ganhar dinheiro, lucrar, se você tem propriedade privada, você tem sua casa, você tem seu banheiro, você pode pegar um Uber e chegar em casa rapidamente para ser usado o banheiro. Você pode ter estabelecimentos que vão oferecer banheiro para transexuais, para vocês usarem à vontade, de maneira segura. Manter a propriedade privada, manter o mercado, é o que providencia o que vocês possam ter dignidade nos ambientes, inclusive na sua própria casa. Agora, se tem grupos que vão atrás de caçar vocês fisicamente, esse é o grande problema o simbólico factual, como diria PH Santos. Vocês estão preocupados com questões simbólicas. Ah, eu não posso usar o banheiro, isso é uma violência simbólica de que eu não posso usar o banheiro em tal lugar. Enquanto pessoas homossexuais são jogadas de prédios no Oriente, você está preocupada com banheiros, com atendimento em hospitais. Brother, se você... sister, se você tem dinheiro, se você lucra, você compra essas coisas. O mercado quer dinheiro. O capitalismo quer dinheiro. Eu faria banheiros trans pra vocês usarem com segurança. Se você me pagar, eu faço a porra de um banheiro. Vem aqui, me dê dinheiro que você pode usar o banheiro. 2% pra volta é pouco, mas 2% pra mercado é muito. De lucro é muito. Outra questão, pro catolicismo. Os católicos vão pregar o respeito a vocês. Uma frase que vocês tanto odeiam. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Vocês odeiam essa afirmação. Que muitas vezes por movimentos que se dizem protestantes aqui no Brasil se utilizam para propagar um discurso extremamente ofensivo a vocês. Mas, no sentido católico, Deus, nenhum católico, vai pregar que vocês devam ser violentados, violência contra vocês. Nenhum. Então, se você quer ambiente para fazer xixi na rua, fazer cocô, preze pelo mercado. Se você quer ser respeitado fisicamente, para andando na rua ninguém lhe bater, pregue pelo catolicismo. Porque apesar das diferenças, apesar de não poder ser homossexual dentro do catolicismo, você ainda assim vai ser respeitada. Porque ama-se o pecador e odeia-se o pecado. Enquanto existem outros movimentos religiosos que estão jogando vocês de prédios. Entrando na Europa, sua preocupação é banheiro. Isso é facilmente resolvível. Facilmente. Só que essa ideologização a respeito do capitalismo, essas noções simbólicas, essas crenças de luxo, faz com que vocês percam a noção factual dos eventos. Dificultados a espaços separados por gênero. E é muito curioso eles falarem isso ao mesmo passo em que eles dizem que a lei antidiscriminação de pessoas trans continua valendo, né? Então, assim, como é que pessoas trans vão ter alguma seguridade de que elas não serão discriminadas se as mulheres trans não poderão mais adentrar espaços femininos dentro do Reino Unido? Isso não faz o menor sentido. É óbvio que essa decisão da Suprema... Eu só gostaria de saber como é que funciona esse silogismo. Por exemplo, quando vocês vão falar do Brasil para falar que trans são mortos, vocês falam o seguinte: o país que mais mata transexuais é o Brasil. E aí daí vocês vão para banheiro. Essa noção simbólica é o que está acabando. Vocês vão continuar sendo usados de massa de manobra enquanto vocês tiverem com essa visão capitalista, criticar o capitalismo, a sociedade, o simbolismo, a roupa, o banheiro e não sei o quê. E a turma jogando as pessoas de prédio. Você, o capitalismo, ai meu Deus, o filme, tem que ter representatividade. E a turma jogando de prédio. E vocês sendo mortos.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Parem de se usar de massa essa manobra. Suprema Corte vai de encontro à lei de proteção de pessoas trans no Reino Unido. Eu preciso dizer aqui, né, que a decisão de que mulheres trans eram reconhecidas enquanto mulheres no Reino Unido valia desde 2010. Então a gente já tinha 15 anos em que o Reino Unido reconhecia mulheres trans enquanto mulheres a partir da retificação de gênero em seus documentos, a partir da mudança nos documentos. E eles voltaram atrás agora nesse reconhecimento, ao mesmo tempo que dizem que pessoas trans não podem ser discriminadas. Quer dizer, o tipo de discriminação que provavelmente vai continuar valendo pela lei de discriminação seria de xingamentos, de agressões, de coisas do tipo. Mas a separação de pessoas trans, o impedimento de que pessoas trans possam adentrar espaços separados por gênero, é uma discriminação muito grande também. E é uma discriminação que joga pessoas trans para a margem da sociedade. Porque se uma mulher trans Não joga pra margem. Segundo vocês mesmos, vocês já estavam. Só está mantendo vocês no mesmo lugar. Massa de manobra. não vai ter segurança de que ela pode usar um banheiro feminino, essa mulher trans dificilmente vai sair da sua casa, vai sair de locais que sejam familiares ou de amigos, né? E vai adentrar o mundo real, o mundo social. Ou seja, essas mulheres trans vão ter uma dificuldade maior de acessarem postos de trabalho, de acessarem locais de saúde, de acessarem mesmo a vida social cotidiana. É uma decisão que empurra mulheres trans para a margem do Reino Unido, para a margem das sociedades nos países que compõem o Reino Unido. É uma decisão que fere diretamente os direitos humanos de pessoas trans. E quando eu disse que a J.K. Rowling teve papel nisso, é porque a J.K. Rowling já vem há muitos anos financiando grupos de feministas radicais. E ela financiou diretamente For Women Scotland. A gente teve, acho que foi em 2020 ou foi em 2021, a J.K. Rowling anunciando e o grupo For Women Scotland agradecendo as doações muito grandes de centenas de milhares de libras que a J.K. Rowling tinha jogado ali para esses grupos, né? Para que esses grupos pudessem se articular contra pessoas trans, né? E vale lembrar que a J.K. Rowling é bilionária, já tem muito tempo que ela é bilionária, né? Ela ficou bilionária com Harry Potter, né? Que é uma saga que eu gosto bastante, mas infelizmente a J.K. Rowling resolveu se tornar essa feminista radical, trans excludente, desgraçada, né? Ou seja, ela se tornou uma pessoa totalmente transfóbica, totalmente preconceituosa. E ela, né, usa o dinheiro que ela conseguiu com Harry Potter para financiar grupos que perseguem pessoas trans e que agora estão finalmente conseguindo os louros dessa perseguição, né? A gente está falando de um grupo que finalmente conseguiu impedir que mulheres trans tenham direito à vida social no Reino Unido. E vamos lá, né, que entra em todo aquele debate de separar o autor da obra. Eu já fiz com vocês inúmeras vezes aqui, eu vou reiterar o que eu venho falando. Debates inúteis. Inúteis. Tudo isso é inútil. É inútil, pô. É inútil. Tudo isso é inútil. Inútil. 1000 vezes inútil. Isso é inútil. Funciona mais ou menos assim, ó. Vou repetir o ponto anterior, para ficar mais claro. 2% da população para voto é nada. 2% da população para dinheiro, para mercado é muita coisa. Ao invés de vocês terem preocupação, vocês podiam aprender com os judeus, que foram muito mais perseguidos historicamente. 2% da população trans, isso sem falar do globo, no Reino Unido, 2%. Fora os movimentos LGBTs que são muito próximos dos movimentos trans. Por que vocês não se unem e usam do mercado para ficar muito ricos? Se vocês escrevem livros, tipo a J.K. Rowling fez, óbvio que ela é uma excelente autora, etc. Mas muito provavelmente deve ter um grande autor trans. E vocês vendem um para os outros, vendem para o mercado hétero também, vendem para o resto da população. Se juntam, fazem os seus safe spaces com dinheiro. Bota um monte de segurança armado de fio dental, tudo torado, forte, os caras brabo, para proteger lá o ambiente de vocês. Ergam-se. Coloquem-se no mundo de fato. Utilizem-se do mercado. Foda-se política. Com dinheiro você compra político. 2% da população para voto, repito, não é nada. Vocês nunca vão ter força política assim. Ganhem dinheiro. Criem seus safe spaces. Criem lugares com banheiros trans.
Use do mercado. Protejam-se contra homofóbicos. Vá para um lugar que é a favor de arma. Arme-se. Todos vocês, armem-se. Em lugares que permitem. Tô pregando nenhum crime aqui, não. Armem-se. Protejam-se. Foi assim que todo o movimento fez. O judeu fez assim. Foi o que fez. Fez um estado lá em Israel e bota a arma que só a porra e foda-se. Faz as faculdades, bota todo mundo pra estudar, o caralho. Faz seus negócios, dá o seu jeito, brother. Vai depender de político. Se vão continuar sendo usados de máxima manobra. Crenças de luxo, link na descrição. Se você gosta de Harry Potter, isso diz respeito a você, a sua relação com a obra. Você parar de consumir Harry Potter não vai fazer a J.K. Rowling ficar mais pobre. Mas sim, pode fazer com que a J.K. Rowling ela perca um pouco do soft power que ela tem, né? Apesar de que, como ela já é bilionária, dificilmente ela vai perder esse soft power que ela tem lá dentro do Reino Unido, que eu acho que nem é tão soft assim. Vocês são 2% da população. A J.K. Rowling vai vender pra muito mais gente. Meu Deus do céu. Cresçam os seus. Financiem os seus. E se protejam. Estudem, entendam. Cara, será que o cristianismo é pior do que grupos, regiões orientais que jogam pessoas em prédios? Pô, vou ficar mais pra esse lado aqui. Dos cristãos. Do cristianismo. Não vou pra esse lado aqui, não. Pô, será que eu vou me deixar... Nós somos minoria política. Será que a gente vai se juntar com grupos com grupos marxistas, feministas, etc., pra tomar um revés? Vamos aqui fazer o nosso. Vamos vender pra eles, fazer obra, enaltecer os escritores trans. Vamos comprar, vamos consumir, vamos dinheiro, se proteger. Vamos lá, contratar segurança, caralho. Foi assim que os grupos fizeram. Todos aqueles que sobreviveram fizeram isso. Repito, olhem pros judeus. Foi o que os judeus fizeram, se protegeram. Estão lá em Israel, proteção de míssil, a porra toda. Enfrentam o Oriente sozinho lá, botam pra fuder. É assim que se resolve. É assim que é o mundo prático. Agora, comprar o livro da J.K. Rowling. Vamos dizer soft power. Crença de luxo. Né, a gente já viu o partido de esquerda do Reino Unido desesperado, porque a J.K. Rowling tinha dito que não iria mais apoiar aquele partido, justamente por conta do partido reconhecer mulheres trans enquanto mulheres, né? Então a gente vê que o poder dela não é tão soft assim. Mas se você parar de consumir Harry Potter, eu acho que isso faz mais tem um efeito mais de deixar você com a sua consciência tranquila, né, e tudo mais. E eu confesso pra vocês que mesmo eu amando Harry Potter, mesmo que eu continue... Quantos trans morrem por ano no Brasil? Você tá preocupado com leite de Rowling, velho? Lembre-se da sua própria estrutura argumentativa, velho. O Brasil não aumentou o número de assassinatos contra pessoas trans? Contra LGBTs? Pensa, pô. Agora ele tá falando de J.K. Rowling? Foda-se de Harry Potter. Foda-se. Foda-se, Tolkien conservador. Foda-se então pro Tolkien. Escreve de vocês. Ganha dinheiro, ganha... Porra. Se movimenta. E olha que eu sou gordo. Se movimenta. Bora. Continue gostando muito da saga, dos livros, dos filmes e tudo mais, cada vez mais eu tenho sentido menos ânimo com Harry Potter como eu sentia antes, né? Porque todos esses ataques que a J.K. Rowling vai fazendo à minha comunidade, a pessoas que são como eu, né? Ao meu grupo... Os ataques que importam. Transmissão. São as de violência. As pessoas estão matando. Trans. Estão batendo em trans. Vocês não podem simultaneamente acreditar que todo mundo é transfóbico, que a polícia é transfóbica, que todo mundo quer tocar os aralhos e simultaneamente fica com essas preocupações simbólicas e políticas. Porque o policial, se ele é transfóbico, vai chamar a polícia e vai fazer o quê? Vai descer a porrada. Não vai investigar o caso. Não é possível. Vai cada vez mais tirando o brilho que eu tinha com essa saga, né? Eu deixei de gostar? Não, assim como eu não deixei de gostar de Sandman, apesar das notícias que vieram a respeito do Neil Gaiman, e assim como, enfim,
várias outras coisas de cultura pop, eu continuo gostando, mesmo que tenha criadores que são totalmente escrotos, totalmente lixosos, totalmente fascistinhas que a gente tem por aí, né? Porque são muitos os produtos de cultura pop que tem criadores merda. Mas a gente tá vendo, né, que a J.K. Rowling, ela tá conseguindo, né, tudo isso que ela quer, né, que é justamente tirar pessoas trans do convívio social, né, que é justamente marginalizar cada vez mais mulheres trans, né, sob um pretexto de proteger mulheres, mas que é um pretexto muito nada a ver, porque mulheres trans não colocam em risco a vida de mulheres cisgênero. Mulheres trans terem direitos não colocam em risco mulheres cisgênero em nenhum dos espaços em que mulheres cisgênero estejam inseridas, né? E quando saiu essa decisão da Suprema Corte do Reino Unido, a J.K. Rowling comemorou, né? Obviamente que ela comemorou. Ela postou uma foto ridícula dela no Twitter, né? Ou X, chame de como você quiser essa plataforma, em que ela tava fumando um charuto e bebendo uma bebida lá e comemorando que agora mulheres trans não são mais reconhecidas enquanto mulheres no Reino Unido. E ela também, né, soltou um textinho lá falando que bastou 3 mulheres e um exército atrás para fazer com que, né, a Suprema Corte protegesse mulheres no Reino Unido, né? Então, assim, ela tá muito feliz. E se a J.K. Rowling tá feliz, eu tô puta, né? Porque tudo que eu queria era que a J.K. Rowling, ela fosse extinta da face da Terra, né? Sim, gente, eu queria que a J.K. Rowling morresse mesmo, tá? Queria que ela morresse mesmo, porque ela... E o que mudaria? Hã? Crença de luxo. Ah, o dia que ela morrer. O que isso vai mudar? O número de assassinatos que tem de trem no Brasil? Nada. Infelizmente, as pessoas vão continuar agredindo os trens no Brasil. Ah, não, porra. J.K. Rowling morreu. Ô, galera, vamos parar aí de jogar trans de prédio, homossexual de prédio lá no Oriente. A J.K. Rowling morreu. Aqui no Brasil eles se juntam. Ô, pessoal, vamos ter que rever aí nossas ideias, porque nossa, nossa mana, nossa querida J.K. Rowling foi de base. Crença de luxo. Por favor, lembre-se dos argumentos que vocês têm. Que são bons argumentos. Por que tanto trans morre no Brasil? Óbvio que muita gente, todo mundo morre no Brasil. 52 mil homicídios por ano. Mas tem um grupo específico de mulheres, de trans, grupos LGBTs que são mortos. Por que não se preocupa? Continue nesses argumentos. Perceba que vocês são usados de massa de manobra. Começou no Reino Unido, os Estados Unidos estão indo para essa direção, outros países do mundo vão tomar essa decisão. E vocês vão voltar pro looping proletariado que a esquerda tanto quer, que os marxistas também tanto querem. Algum dia vocês vão entender que os únicos dois possíveis aliados que vocês têm de respeitar vocês, ajudarem vocês, a Igreja Católica respeita. Porque ela ama o pecador e odeia o pecado. O mercado gosta de dinheiro, não é? Então utilize-se disso. Mas vocês preferem políticos marxistas que sempre foram homofóbicos. Engels já dizia que homossexuais são fruto da família degenerada capitalista. Graças a Deus eu não sou marxista. Sou um libertário anarquista. muito danosa para pessoas trans, não só no Reino Unido, como no mundo inteiro, porque isso vai influenciando o mundo inteiro também. A gente tem visto todas essas decisões que têm acontecido nos Estados Unidos se refletindo no restante do mundo, e com o Reino Unido não é diferente. Eu me preocupo muito com essa decisão da Suprema Corte do Reino Unido se espalhar pelo restante da Europa, por vários outros países da Europa, e a gente ter pessoas trans ficando cada vez mais tolhidas dos seus direitos, né? E a gente volta Vocês sempre vão ficar todos de direito. Vocês são 2% da sociedade, sempre são minoria. É isso. para o que era os anos 90 Sempre vão ser usados como massa de manobra. em questão de direitos da população trans no mundo. E se isso acontecer, vai ser graças a figura como J.K. Rowling, como Donald Trump, como Elon Musk, como Bolsonaro, né? Como, enfim, todas essas figuras nefastas que a gente vê por aí. E é muito curioso que, gente, é o que eu falei pra vocês anteriormente, a gente tá falando de um grupo que numericamente não compõe mais do que 2%. No máximo chegaria a 3% da população mundial. É um grupo numérico muito pequeno. Pessoas trans não são apenas uma minoria social, mas são também uma minoria numérica. E como que pessoas trans, essa minoria tão pequena, poderia colocar em risco a vida de 50% da população mundial, sabe?
Porque a gente tá falando de um grupo que não tem nem poder econômico, não tem nem poder político, não tem nem poder Vocês têm poder econômico. Se você pegar 3% da população mundial da gente, só a porra. Cada uma dá $1 por mês, dá grana. Dá grana, hein, parceiro? Parceira. Dá dinheiro, hein? numérico. Como é que um grupo tão pequeno, um grupo tão politicamente frágil e tão socialmente frágil poderia colocar em risco 50% da população? O problema aqui não são as mulheres trans. O problema do que ceifa a vida de mulheres cisgênero, o problema que violenta corpos de mulheres cisgênero, o problema que tira poder de decisão reprodutiva dos corpos de mulheres cisgênero, se chama patriarcado, se chama machismo, se chama homens héteros cisgênero que têm poder sobre os corpos das mulheres, poder esse que é um poder político, que é um poder social, e que eles ainda compõem também a outra metade da população. Vai continuar a ficar falando isso daí, não vai mudar nada. Nada mudou. Nada mudou. Nada, nada. Nada, nada. Mesmo se você tiver certa, nada mudou. Nada mudou. Então é um grupo que não só é numérico, como também tem poder econômico, tem poder político, tem poder social. Esse é o problema que tolhe a segurança de mulheres cisgênero e não mulheres trans. Uma mulher trans está usando um banheiro feminino não vai colocar em risco a segurança de nenhuma mulher cisgênero. A gente não tem dados que corroborem que mulheres trans violentem mulheres cisgênero, que a presença de mulheres trans em espaços separados Aí é um problema, né? por gênero Aí é um problema, até porque, assim, concordo que não tem, mas aí a gente vai ter que ser mais correto, assim, na análise das coisas, né? Esse estudo só poderia ser feito depois de ter essa frequente acesso, né? Não tô dizendo que seria, mas para ser, digamos assim, honesto no sentido do argumentativo, teoricamente esses grupos radifens e outros grupos estão acreditando nisso e prevenindo. Mas não tem estudo porque não tem essa acessibilidade aos banheiros juntos. Então não dá pra fazer nem o cálculo, né? Nem pra ver se é verdadeiro ou falso. tire a segurança de mulheres cisgênero. O que a gente tem são dados de que homens héteros cisgênero costumam ser os violentadores de corpos femininos. O que a gente tem de dados é de que a maioria das violências sexuais contra mulheres e crianças acontecem dentro de casa, acontecem por meio de familiares, acontecem por meio de amigos da família, acontece por meio desses homens que já têm acesso àquelas crianças e àquelas mulheres. Não acontece por mulheres trans. E você vir aqui com um caso ou outro não é um dado. Isso não é um dado. A gente não tem dados de mulheres Um caso ou outro, se juntar, constitui, né, o caso, né? Se você desvaloriza um caso ou outro, você tá desvalorizando o estudo, que estudos são um casos ou outros juntos, né? Pra dizer uma linha de casos, né? Enfim, é só uma correção chata mesmo aí. trans serem violentas com mulheres cisgênero. Até porque se você vir com um dado de uma mulher É porque é foda que você acabou de falar que queria que a J.K. Rowling morresse, né, velho? É foda. trans ou outra que violentou Assim, tô dizendo pela noção do argumento, tá? uma mulher cisgênero ou uma criança, eu também posso trazer para você um caso ou outro de uma mulher cisgênero que violentou outra mulher cisgênero ou que violentou uma criança. Só que isso não faz com que um grupo de mulheres cisgênero seja um grupo perigoso para as próprias mulheres cisgênero ou para crianças, porque não é. Os dados que a gente tem mostram que os homens, parentes próximos das vítimas, é que são os maiores responsáveis pelos abusos que acontecem. A maioria das mulheres que são mortas não são mortas por mulheres trans. As mulheres que são mortas no nosso mundo geralmente são mortas por homens. Geralmente são mortas por ex-namorados, por ex-noivos, por ex-maridos. Ou por algum cara que é obcecado por elas. Ou por alguém que decidiu que iria violentar aquela mulher e depois decidiu ceifar a vida dela também. O feminismo radical deveria estar mirando nos homens cisgênero e não nas mulheres trans. E quando eu digo que o feminismo radical deveria estar mirando nos homens cisgênero, eu nem tô dizendo que o grupo hegemônico de homens cisgênero compõe os abusadores, porque não é também, né? Não é também um número hegemônico, não é todo homem que é abusador. Eu sei que nem todo homem, tá? Não precisa vir aqui chorar isso, porque eu sei que nem todo homem. Mas, numericamente, a maioria dos casos de abusos acontecem de homens contra mulheres cisgênero, de homens cisgênero. Porque se você tá falando de estatisticamente, numericamente, se só são 2 ou 3% da população que são trans, então numericamente, por necessidade, vai ser o grupo homem, né? Heterossexual.
seja compõe 47, 45%, numericamente o número de casos vai ser maior entre homens heterossexuais, né? Já que vocês são 3%. Agora, qualitativamente, né, a devida equiparação numérica, aí sim, é, a noção do estudo vai mais nesse sentido, né? Gênero contra mulheres cisgênero ou contra mulheres trans. Porque mulheres trans também são muito vítimas de abusos proferidos por homens cisgênero, né? A gente tá falando de mulheres que estão que estão em uma posição muito vulnerável no mundo. E, gente, o machismo ataca a figura feminina, o patriarcado ataca a figura feminina. A mulher trans é uma figura feminina. Quer as TERFs reconheçam ou não enquanto mulheres, é uma figura feminina. E é nesse ponto que o machismo ataca, que o patriarcado ataca. Mulheres cisgênero, que são feministas, que se dizem ir à raiz do problema, portanto as feministas radicais, deveriam estar junto de mulheres trans lutando contra o real problema que a gente tem. Uma escrota como a J.K. Rowling, se ela se diz se preocupar tanto com mulheres cisgênero, ela deveria estar do lado de mulheres trans. Porque nós não somos as inimigas. Mas uma escrota como a J.K. Rowling, né, e todo o seu grupinho, todo o seu clubinho da vulva, né, toda a sua seita da vulva. O foda é que o clubinho da vulva é bem maior do que o clubinho de vocês, né? Vocês estão 2 ou 3%. O clubinho da J.K. Rowling é uns 30%, 20% da sociedade. Pra mais, tá? Porque aí se você for botar, por exemplo, que as mulheres conservadoras vão concordar nessa pauta com a J.K. Rowling, aí a gente já tá falando de 50%, 47%, 45%. Então o mundo fica bem pequenininho. Cuidado quando for falar esse negócio de clubinho, porque aí o bagulho afina. A proporção é bem maior do clubinho da J.K. Rowling. É por isso que vocês vão continuar sempre perdendo massa de manobras. Vulva decide que nós somos o alvo. Enquanto elas ficam nos atacando, enquanto elas ficam lutando para tirar os nossos direitos, enquanto elas ficam lutando para nos tirar da sociedade, para nos tirar dos postos de trabalho, né? Para nos impedir de conseguir ter emprego, para nos impedir de conseguir estudar, para nos impedir de usar um banheiro público, né? Para nos impedir de estar vivas em sociedade, os homens cisgênero continuam violentando mulheres. Os homens cisgênero continuam assassinando mulheres. Os homens cisgênero continuam perpetrando todo tipo de violência contra as mulheres cisgênero e também contra as mulheres trans, contra mulheres de um modo geral. Bom, a sua relação com Harry Potter é sua. Você decide se você vai ou não fazer um boicote. Você decide se você vai ou não continuar consumindo. Você decide se você continua ou não tendo um brilho sobre essa obra que é muito legal ou não. Isso é com você. Eu, como eu já disse, continuo gostando, mas a cada momento eu perco um pouco mais do brilho que eu tenho com essa obra. A cada momento eu perco um pouco da empolgação que eu tenho com essa obra. Tá, né, pra sair série de Harry Potter, eu não tô nem um pouco empolgado. Sai o nome de tal ator que vai interpretar tal personagem, eu não fico empolgado. Se a gente estivesse falando de 2019, eu estaria surtando de empolgação. Eu estaria extremamente feliz. Hoje em dia eu não fico mais feliz. Por mais que seja uma obra que eu ainda goste, que foi muito importante, sim, na minha construção enquanto pessoa, na minha construção. Tá, desse mato não vai sair coelho. Então vamos lá. Especificando aqui o meu ponto, tá? Os grupos trans, o Lupin Proletariado, os trans, vou falar aqui dos grupos que a esquerda considera como Lupin Proletariados, tá? Os transexuais, os transformistas, os drogados, os que estão à margem, tá? Não são a mesma coisa, no sentido, tipo, trans não é igual a drogado. Mas no sentido de Lupin Proletariado, todos esses grupos, drogados, transexuais, até mesmo uma parcela bem grande do movimento LGBT, tá lá no Lupin Proletariado, aquém da sociedade. Ou seja, vocês não têm poder de voto, vocês não têm poder de política, vocês não têm política, vocês não conseguem, vocês não vão ter. Então vocês vão continuar sendo usados de massa de manobra por esses grupos. E qualquer um que desconfie de que essas pessoas são usadas como massa de manobra, eu posso fazer um vídeo específico mostrando os autores da esquerda falando isso. Eu posso trazer os livros, não tem problema. As fontes a gente traz, se é essa a questão. Segunda parte da reflexão aqui. Eu, Malboro, não sou uma pessoa politizada. Não sou. Eu, como católico, eu gostaria que a transmissão fosse pro céu. Porque eu sou tão pecador quanto. Tão pecador quanto. Não vou me botar num altar de moralidade como se eu estivesse acima.
da transmissão. Não estou. Então, como católico, respeito o fato dela ser transexual. É ela e Deus. Ela e Deus. Não cabe a mim vir aqui e diminuí-la ou algo do tipo. A minha posição é a posição que a Igreja Católica traz. Concordo com a Igreja Católica. Essa é a minha posição. Ponto. Em relação ao respeito de como tratar as pessoas. LGBTs e afins. Minha posição é a posição da Igreja. Terceiro ponto. Eu, como libertário, sou ainda mais contra. Ou tanto quanto católico. Sou contra a violação da propriedade privada do corpo das pessoas trans. Sou contra. Ninguém pode exercer violência contra aqueles que não são agressores. Princípio de não agressão. Ou seja, se você assiste esse canal aqui, você acha, eu vou bater em trans. Se eu estiver na rua e alguém estiver, eu perceber que é injusto, porque também não dá pra saber toda hora que é injusto, né? Mas se alguém estiver agredindo, um grupo de pessoas estiver agredindo um transexual, um homossexual, eu tenho que tentar ajudar essa pessoa. Porque é injusto. Se for injusto, é injusto, né? Uma pessoa inocente ali andando na rua, um homossexual andando na rua, chega 5 malucos pra bater no cara, no trans, etc. E o trans não tá fazendo nada. Vai lá pra bater na pessoa. Eu me oponho a esse tipo de ação. Quarta posição que eu tenho aqui. Os grupos trans, LGBTs, vão ser infinitamente tratados e usados como massa de manobra, enquanto vocês não entenderem que a única forma de vocês conseguirem lidar com isso é através do mercado. Do mercado, e se vocês querem respeito, é a Igreja Católica. A Igreja Católica não vai ser a favor das pessoas. Nunca vai dizer, sai na rua pra bater trans. Nunca. Nunca. Vocês antagonizam as duas coisas que podem ajudar vocês na vida. No sentido de respeito e de proteção financeira, etc. O mercado e a igreja. Enquanto vocês continuarem mirando nos alvos errados, deixando os marxistas, os bilionários, os liberais guiarem as decisões de vocês estão fodidos. Agora eu, Malboro, enquanto antagonismo político, sou totalmente contra a noção woke. E é esse livro aqui, o Anti-Woke. Link na descrição, pode ver ali que Você enquanto Samanta. o cenário de fundo dela tem até a bandeira ali. Nós temos o livro Anti-Woke. Você aí que é LGBT, trans, etc. Que não vai assistir esse vídeo nunca. Ou vocês que também não são trans, nem nada do tipo, são héteros, etc. São de direita. Vocês precisam despolitizar. Despolitizar. Os livros que estão ali na descrição, em e-book e PDF, custam apenas R$10. Leiam os livros. Saiam dessa politização, dessas notícias rápidas, dessa massificação que é propagada. Dê uma chance à leitura e ao estudo. Eu quero ter iguais aqui nesse canal para debater, para conversar e para elaborar os argumentos dos vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Curta, comente, compartilhe, hype o vídeo se você puder. Beleza? Muito obrigado a todos vocês e até amanhã.